Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Deli e hoje vamos trabalhar com tempo de ocorrência de fatos noticiados, ou seja, vamos verificar o tempo que ocorreu determinados fatos que muitas vezes encontramos em notícias ou reportagens, dependendo do texto que nós estamos abordando. E esse tempo de ocorrência, ou seja, quando aconteceu, é importante a gente identificar da maneira correta. Para a gente começar fazendo isso, a gente vai ler um texto de uma notícia e vamos identificar aí o tempo de ocorrência, quando aconteceu, o que aconteceu no texto que nós vamos abordar agora. Vamos lá comigo para a leitura. Faustão deixa a TV Globo no final de 2021. Apresentador decide encerrar trabalho com programas semanais em seu último ano de contrato. Fausto Silva, apresentador do Domingão do Faustão, vai deixar o programa e a TV Globo no fim de 2021. Em nota, a emissora afirma que Fausto decidiu encerrar sua jornada à frente de programas semanais, neste último ano de seu contrato. Só cabe à TV Globo respeitar e aplaudir a história que ele construiu, afirma a emissora. Fausto Silva é um dos maiores comunicadores da televisão brasileira e a Globo tem enorme orgulho dos 32 anos de parceria com ele no Domingão do Faustão. O apresentador agradeceu à emissora. Gostaria de deixar aqui registrada minha gratidão à Globo, onde aprendi muito e com a qual tive a honra de viver nos últimos 32 anos uma parceria de respeito e sucesso. Repito aqui o que sempre disse no ar: a Globo é uma empresa quase perfeita, diz Fausto no comunicado. Aqui a fonte g1.com, notícia do dia 26 de janeiro de 2021. Tá? Então, essa é a notícia que nós estamos abordando agora. Vamos identificar nessa notícia quando ocorreu, o que ocorreu e onde ocorreu, tá? À medida que a gente vai lendo o texto. Vamos fazer algumas atividades juntos e a gente volta para o texto, que é bem importante. Sempre a gente está na atividade, a gente fazer outra leitura no texto. Uma leitura nunca por si só é o suficiente. É sempre importante a gente sempre fazer outra leitura para a gente ter certeza das informações que a gente tem compreendido talvez da maneira equivocada lá, e a leitura ela nos permite isso, identificar da maneira correta o trecho, a informação que a gente deseja encontrar, tá? Primeira atividade, vamos lá, primeira questão, aliás. Qual o gênero do texto? Então, aqui eu quero saber qual o gênero desse texto. Ela é A, uma reportagem, B, artigo de opinião, C, notícia ou D, uma crônica. O texto que nós acabamos de ler é qual o gênero textual desse que nós estamos aí apresentando? É uma notícia. Notícia, tá? Ele não é uma reportagem. A reportagem é um pouco mais abrangente, tem mais alguns outros fatos. E a notícia é um pouco mais objetiva. Então, esse gênero que nós acabamos de abordar aí, fazer a leitura, é uma notícia. Questão 2. Qual o assunto do texto? Qual o assunto do texto é abordado? Nós acabamos de ver aí qual o assunto desse texto. Já lembraram aí qual o assunto do texto aí? O assunto é, vamos lá? Ver se nós identificamos a mesma informação. É a saída do apresentador Faustão da emissora Globo e do programa Domingão do Faustão. Então, esse é o assunto dessa notícia, tá? Tá falando sobre a saída, do apresentador da emissora Globo e do programa Domingão do Faustão. Esse é o assunto dessa notícia aí que nós acabamos de abordar. Vamos para a questão 3 agora. A finalidade do texto é... Qual é a finalidade desse texto? Letra A, narrar. B, convencer. C, instruir. Ou D, informar. A finalidade do texto que nós acabamos de abordar é qual? Narrar, convencer, instruir ou informar.
Já conseguiram identificar qual é? É a letra D. Está nos informando, ou seja, está nos informando que o apresentador Fausto vai deixar a emissora Globo e o programa Domingão do Faustão, né, esses programas semanais, como nós vimos na notícia. Então, está nos informando, ok? Vamos para a questão 4. Vamos lá, próxima questão. Questão 4. Segundo o texto, a Globo explicou o motivo da saída de Faustão? Ou B, ainda em 2020, Faustão sairá da Globo? C, Faustão não fez elogios à TV Globo? Ou D, o próprio Faustão decidiu sair da TV Globo? É bem importante essa questão, a gente ler com atenção, porque muitas vezes essas informações um pouco parecidas umas com as outras nos confundem. E segundo o texto, a Globo explicou o motivo da saída do Faustão. Está explicando o motivo. Ainda em 2020, Faustão sairá da Globo? É isso que falou, segundo o texto. Faustão não fez elogios à TV Globo? Se você observar o texto, ele fez, não é isso? Então, segundo o texto, o próprio Faustão decidiu sair da Globo. Tanto é, ó, se a gente voltar aqui para o texto, ó, vamos só voltar para o texto para a gente compreender um pouquinho mais. Tem aqui a notícia, o Faustão deixa a TV Globo no final de 2021. Então, já sabe que não é em 2020, que ele está falando uma das opções. Mas é interessante a próxima parte da notícia. Apresentador decide encerrar seu trabalho com programas semanais em seu último ano de contrato. Então, com essa frase, dá para mim entender que a opção que eu devo marcar aqui na questão 4 é aqui, ó, letra D, ó. O próprio Faustão decidiu sair da Globo. Então, como eu falei, é importante várias leituras para a gente entender direitinho. A Globo explicou o motivo da saída de Faustão. Ainda em 2020, Faustão saiu da Globo e Faustão não fez elogios à TV Globo. Essas três podem se confundir muitas vezes. Então, por isso que é importante voltar no texto e a gente poder encontrar a informação da maneira correta, tá? Que está sendo solicitada aqui, no caso, na questão 4, ok? Vamos para a próxima questão. Questão 5. Qual o elogio que a Globo fez para o trabalho desenvolvido na TV por Faustão? Ela fez um elogio lá na notícia. Se a gente observar no texto que nós lemos, ela fez um elogio ao apresentador. Vamos ver que elogio é esse, vamos lembrar? Que estava lá na notícia, ó. Fausto Silva é um dos maiores comunicadores da televisão brasileira e a Globo tem enorme orgulho dos 32 anos de parceria com ele no Domingão do Faustão. Então, ela elogiou dizendo que ele é um dos maiores comunicadores, né? E teve orgulho de trabalhar com ele durante o período aí de 32 anos. Nós vimos algumas informações na nossa notícia, como eu acabei de falar para vocês. Vamos só voltar aqui no texto para a gente ver duas informações importantes, como nós vimos, ó. Quando foi noticiado o fato, ó. O fato, ele foi noticiado aqui, ó. E onde, ó? A fonte da notícia está no g1.com, né, na internet. E olha só a data da notícia. 26 de janeiro, né, 26/1 de 2021, ou seja, 26 de janeiro, mês 1, ok? Lembrando, mas isso ocorreu quando, ó? No fim de 2021, ok? A notícia foi noticiada no início do ano e está dizendo que vai acontecer no final de 2021. Então, esses são fatos importantes, são detalhes importantes na notícia, muitas vezes que a gente se confunde. Ah, quando aconteceu? E você responde lá, no final de 2021. Não, está dizendo que ele irá sair no final de 2021. Mas a notícia em si, ela foi publicada no g1.com e no dia 26 de janeiro, no início do ano. Então, é importante esses detalhes para a gente não se confundir no texto. Por isso que eu falei, é importante a gente fazer várias leituras. Se você tiver dúvida, né, e para ter mais certeza, você faz a leitura para ver se você compreendeu a informação da maneira correta, tá bom? Vamos lá para a próxima questão. No trecho, ó,
Questão 6. No trecho. Só cabe à TV Globo respeitar e aplaudir a história que ele construiu. A utilização das aspas foi necessária para... Essas aspas aqui, ó, no início, só cabe à TV Globo respeitar e aplaudir a história que ele construiu. Fecha aspas. Essa frase quer dizer o quê? Ó? Essa aspa. Fazer um esclarecimento extra, marcar o discurso direto do canal de TV, identificar a opinião da emissora ou apresentar uma informação para o leitor. Tá? Identificar a opinião da emissora, ok? Só cabe à TV Globo respeitar e aplaudir a história que ele construiu, ok? Eles agradecer e respeitar. Vamos para a próxima questão, questão 7. No trecho, ó, e com a qual tive a honra, a quem e quem se refere o termo grifado? Com a qual tive a honra? Esse qual. Aí na notícia ele se refere à emissora, né? No caso, a TV Globo, ok? E o que significa no texto a palavra jornada? Jornada que ele teve na emissora. Quer dizer, uma viagem, um trajeto, uma etapa ou um trabalho. Jornada. O significado de jornada na notícia significa sentido de trabalho. Trabalho que ele realizou por 32 anos ali. Então, essas são informações importantes que nós podemos encontrar no texto, e como falei, é importante a gente se atentar ao detalhe. Quando ocorreu, não é mesmo, talvez não seja a mesma data que tenha sido noticiado. Como nesse exemplo que nós vimos hoje, é uma notícia que foi noticiada em janeiro de 2021, é um fato que vai acontecer no final de 2021. Então, são tempos diferentes. E essas informações elas ficam mais claras quando a gente faz várias leituras e identifica exatamente como ocorreu os fatos e as informações da maneira correta. Por isso que é importante ler o texto com muita atenção e não somente uma vez, tá bom? Eu fico por aqui, eu espero que você tenha compreendido, mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas outras. Te aguardo na próxima. Tchau, tchau.